Amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra. Hoje vai ser diferente, sabe por quê? Não sei se você repara, cada um tem um seu estilinho de pregar, não é? A pastora Thaisa tem o jeitão dela, a pastora Lídia, o remo, o capitão, os jovens quando sobem aqui para ministrar. E eu tenho o meu, você já percebeu como é que é? Eu leio um versículo, e aí nós vamos discorrendo a respeito daquele versículo. Hoje vai ser diferente. Nós vamos discorrer um assunto e o versículo vai ficar para o final. Então nós precisamos orar antes de qualquer coisa. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado porque nós sentimos o Teu mover nesses louvores. Já fomos ministrados pela Tua palavra através desses cânticos, das coreografias aí que foram ministradas pelo nosso ministério de dança. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir aqui nos nossos corações. Transforme-nos, Pai, através da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. E que nada venha atrapalhar o fluir do Senhor, nenhuma distração, nenhum cansaço, nenhuma preocupação que está longe desse templo, para nós resolvermos as nossas questões de amanhã. Nós queremos agora inclinar os nossos corações, os nossos ouvidos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu li uma, não é uma mensagem, como é que chama? Uma notícia, que eu achei muito interessante. E esse irmão nasceu por conta dessa notícia. Eu vou ler para você também. Ele diz assim, é num site. Não é da cidade de São João da Boa Vista, é de uma cidade mineira. É dos mineiros. Também não é de Poços de Caldas, é uma cidade que eu nem sei o nome, mas é uma notícia interessante. Fala assim, no período das 16 às 20 horas, a Polícia Militar realizou diversas operações policiais preventivas na cidade, visando aumentar a sensação de segurança do cidadão. Eu achei fantástico. Eu acho que você não entendeu. E eu acho até que a Polícia Militar estava com uma excelente intenção. Ela estava fazendo um trabalho sério e muito bom. Mas eu acho que a notícia foi mal redigida. Acho que a matéria foi mal redigida. Porque fala assim, que o trabalho da Polícia Militar realizado das 16 às 20 horas tinha uma intenção. A intenção era aumentar a sensação de segurança do cidadão. Que é muito diferente de aumentar a segurança, não é? Sentir-se seguro não quer dizer que você está seguro. E essa notícia, segundo esse site aqui, falou que a intenção da polícia era aumentar a sensação de segurança e não de aumentar a segurança. E aí me fez pensar que a segurança, ela pode ser um fato ou ela pode ser uma percepção. Nós temos a percepção que estamos seguros, mas na verdade não estamos. E essa notícia parece que a polícia estava investindo tempo e recurso para aumentar a percepção de segurança, mas não a segurança em si. Certamente foi nesse tempo aí onde estão se formando a EAD, a distância, está tão moda e tão sem critério algumas coisas em relação à educação, talvez o jornalista aí não foi muito feliz em compor aí essa mensagem, né? Se eu fosse o comandante da polícia militar da cidade, eu falava, meu amigo, você está de brincadeira. Você acha que a polícia militar da cidade está brincando de me engana que eu gosto? Claro que não, nós estamos trabalhando para aumentar a segurança e não a percepção ou a sensação de segurança. Mas aí me fez pensar que nós, muitas vezes, buscamos coisas e fazemos coisas que aumentam a nossa sensação de segurança, mas não necessariamente nos fazem seguros. Quando eu morava em Campinas, eu sou campineiro, e nós casamos, eu e a pastora,
Nós moramos num apartamento, depois fomos para um outro apartamento, depois moramos um tempinho pequeno na casa do meu pai e fomos morar numa casa, num bairro lá de Campinas. E nós sempre tivemos uma vida que, em relação aos horários, nós não somos uma família padrão. Sempre, desde Campinas, nós fazíamos compra de supermercado 4 horas da manhã, né? A gente sempre andou na contramão dos horários aí, comerciais e normais. E nós morávamos numa casa, fomos morar numa casa que a garagem era a logística era um pouco complicada. E nós estávamos aí com próximo de 6 anos de casado, 5 anos de casado, porque a Sarinha era de colo. Ela ficava no bebê conforto. E a garagem dessa casa era super complicada, estreita, rasa. Ela não abria por fora, você tinha que abrir um portão, abrir um outro portão e abrir a garagem por dentro. E nós chegávamos 2 horas da manhã, a gente sempre teve uma vida muito ativa na igreja. E nós íamos fazer visitas para uns irmãos que moravam longe. Terminava o culto, a gente dava carona para os irmãos. Então, de 7 dias na semana, 6 dias a gente voltava na madrugada. E por conta dessa casa ser uma casa um pouco difícil de a gente entrar, com um bebê pequeno, sabe como é que é, né? Quem tem criança pequena aqui sabe a logística como que é. Carrinho, é bolsa da esposa, e tanta coisa que a gente carrega para um passeio de, às vezes, de 15 minutos. E como a rua era um pouco escura, tinha uma viela, assim, umas 2 casas para frente, sabe o que é viela? Aquela, sabe, né? Nós contratamos o serviço de uma escolta, que era um homem, que eu via ele passar de vez em quando com um giroflexinho em cima do carro dele, falou, vou contratar esse rapaz. E eu ligava, 5 minutos antes, fulano, estou chegando. Ele ligava o seu giroflex e me encontrava na frente de casa. E nós percebemos que ele não era uma pessoa que não nos dava tanta segurança, na verdade. Porque muitas vezes a gente ia buscar, no começo até funcionou bem, mas daqui a pouco ele começou a perceber os nossos horários, ele nem atendia mais nossos telefones. E tinha vezes que ele até dava duro em nós. Ele falou assim, você está de brincadeira? 2h30 da manhã, terça-feira, rapaz. Isso é hora de chegar em casa? Ele começou a me controlar. Vocês têm criança pequena. Vocês não são crente? Chegou um dia que ele chegou e falou, vocês não são crentes? Isso é hora de chegar em casa. E tinha momentos que ele nem atendia mais o telefone, porque ele gostava de dormir também. Acho que ele fazia o horário meio comercial de chegar em casa e ia dormir. Mas eu descobria onde ele ficou, e muitas vezes ele ficava num lugar que, sabe, ele emocionava. Era um barzinho, um botequinho que ficava lá próximo de casa, e ele saía às vezes muito emocionado de lá. E essa era a minha escolta. Você acha que isso me trazia alguma segurança? Não, era mais uma companhia, que se eu fosse assaltado, ia ser assaltado a dupla e não sozinho. Mas aquilo eu pagava para ter uma sensação de segurança, que não era a segurança verdadeira. E se nós pensarmos, nós gostamos da sensação. Essa sensação é melhor, claro, é melhor uma sensação de segurança do que de insegurança. Não é mesmo? Então, nós buscamos coisas que nos dão essa sensação de segurança. Por exemplo, morar num condomínio fechado ou morar numa rua. Nós achamos que o condomínio fechado pode nos dar mais segurança. Tem uma guarita, 24 horas, um porteiro que limita o acesso. Nós temos tantas coisas. Nós temos cercas elétricas, colocamos cercas elétricas nas casas, quando nós não moramos em um condomínio, de repente. Eu morava em Mojimirim, morei em Campinas, morei em Mojimirim e moro hoje em São João. Mojimirim, nós tínhamos morávamos numa casa que tinha cerca elétrica. Nós fazemos outras coisas que também
E buscamos algumas coisas que nos dão a sensação de segurança. Por exemplo, uma pessoa que tem uma assistência médica, ela se sente mais segura do que alguém que não tem. Porque alguém que não tem vai depender do Sistema Único de Saúde, sabe que as coisas nem sempre são tão rápidas, tão eficientes e eficazes. Pagam para ter assistência, mas aquela assistência lhe dá uma sensação de mais seguro. Há pessoas, por exemplo, que a reserva financeira, não é? Estou lembrando de uma pessoa aqui que falava que ela precisava ter X no banco, porque aquilo era uma segurança. Se acontecer alguma coisa, eu tenho uma segurança financeira, um recurso. Não estou falando nada que isso é ruim, entendeu? Não estou falando que ter uma reserva financeira, uma assistência médica, morar num condomínio, nada disso, não estou falando de forma pejorativa, mas são coisas que não necessariamente nos dão segurança, mas nos trazem uma sensação de segurança. Pessoas que falam assim, eu não conseguiria trabalhar como eu, por exemplo, que sou representante, não é? Não tenho um salário fixo. É algo que é incerto. Eu conheço um pastor que ele chegou e falou assim, uma vez eu estava visitando a igreja dele, não é aqui em São João, é lá no Nordeste, ele falou assim, pastor, eu conclamei a toda a igreja para orar por todos os representantes comerciais da igreja, porque todos estão com síndrome do pânico. Por conta da vida incerta, por conta desse salário que pode ser um mês X, um mês meio X, outro mês 2X. Tem pessoas que não conseguiriam ter uma vida exercer essa profissão de representante comercial porque não se sentiriam seguros. Preferem a segurança de um trabalho fixo, de um salário pré-definido. Então nós buscamos, dentro das nossas realidades e das nossas possibilidades, coisas que nos deixam ou nos fazem sentir seguros. Está entendendo? Está até por aí? E nós não gostamos da sensação desconfortável da insegurança. Não é? Ninguém gosta, eu me sinto tão bem inseguro. Claro que não, é desconfortável essa situação. Quem já viajou de avião, não é? Está lá, tranquilão, aí daqui a pouco apita um negocinho, pum, você vai ver a primeira luz que acende, cinto de segurança, afivelar cinto de segurança. Aí você já vê a comissária mais ou menos indo para o seu lugarzinho, e a voz do comandante, senhores passageiros, pedimos que vocês não deixem seus lugares, vocês velhem seus cintos, porque passaremos por uma área de turbulência. Você gosta daquela sensação de turbulência, o avião balançando, né? Claro que não é? É desconfortável você se sentir inseguro. Então nós buscamos coisas que nos dá essa sensação e nem sempre a verdadeira segurança. Uma outra coisa que é interessante em relação à segurança é que ela pode variar de pessoa. A sensação de segurança varia de pessoas para pessoas. Vou dar um exemplo da turbulência. De novo, eu conheço uma moça que ela foi comissária. Eu conheci, ela estava estudando para ser comissária. Nós temos uma amizade, então, desde que ela estudava, ela fez a carreira como comissária. Hoje ela vive na Alemanha com seu marido. Tem uma filhinha lá na Alemanha. E nesse tempo que eu morava em Campinas, nós éramos muito próximos. Nós frequentávamos a mesma igreja, fazíamos os mesmos estudos bíblicos e tal. E ela começou nessa época aí a ser comissária. E ela falava assim, sabe o que eu gosto? Sabe qual os melhores voos que eu faço? Eu falava, qual? Ela falou, o voo que é mais turbulento. Eu falava, sério, Tati? Você gosta de voo que tem turbulência? Ela falou assim, eu gosto, mas por quê? Ela falou assim, porque ninguém dá trabalho. Ninguém pede nada. Fica todo mundo assim de cara, olhão arregalado para mim, que eu sento de frente, né, para os passageiros. Ninguém abre a boca para nada.
Esses são os melhores voos. Ninguém pede nada, ninguém exige nada. Eu gosto quando o voo ele é turbulento. Então, para ela, a turbulência não causava uma sensação de insegurança. Para os passageiros, sim. Em relação à cerca elétrica, eu vim de Campinas, uma cidade que, pelo número de pessoas, pelo tamanho da cidade, pela realidade social da cidade, é uma cidade muito mais violenta do que São João da Boa Vista e mais violenta em relação a Mojimirim, por exemplo, que eu morava. É interessante que em Campinas, dificilmente, nós olhávamos e víamos alguma casa com cerca elétrica naquela época. Quando as pessoas iam me visitar em São João, em Mojimirim, as pessoas ficavam espantadas, porque falavam assim, meu Deus, a cidade aqui é violenta? Por quê? Porque a grande maioria das casas tem cerca elétrica. Coisas que em Campinas era raro. Algumas casas, mas em Mojimirim, na rua de casa ali, todas as casas tinham. No meu bairro ali, a grande maioria das casas tinham. Então, olha só, em Campinas as pessoas se sentiam seguras de morar numa casa sem esse aparato aí de segurança. Em Mojimirim as pessoas se sentiam mais seguras com a cerca elétrica. Então a sensação de segurança também varia de pessoa para pessoa. E a questão é quando nós temos a percepção, entende o que eu vou falar aí? Quando a nossa percepção de segurança é maior do que a segurança real, nós vivemos numa ilusão. Deu para entender? Eu vou repetir para ficar claro melhor aí para você. Quando nós temos uma percepção de segurança maior do que a segurança real, nós vivemos numa ilusão. Um exemplo meu lá da minha escolta. Eu vivia numa ilusão de que estava protegido ou seguro. Eu estava iludido. Claro que eu sabia que no fim o negócio ficou até folclórico, né? Que a gente até ria da nossa situação de a gente ficar tomando dura dele e ficar rodando atrás do nosso Honda. Mas aquilo era um negócio ilusório. Isso acontece nas nossas vidas. Quando aquilo que nós ficamos buscando, que nos dá a sensação de segurança, não é a segurança real, nós vivemos num mundo de ilusão, de segurança ilusória. E muitas vezes nós investimos muito recurso e muito tempo buscando essas coisas que nos dão, são estímulos que nos levam a ter essa sensação. Então, a reserva financeira que eu falei, aquela reserva financeira eu busco porque aquilo é um estímulo que me faz sentir seguro. E nós investimos tempo, recurso, dinheiro, emoções e tantas outras coisas. Mas o que nos faz verdadeiramente seguros? O que é que realmente garante a nossa segurança? Pergunta fácil. Não dá nem para fazer alternativa. Isso aí pode ser dissertativa essa pergunta. O Senhor. O Senhor é o único que pode nos dar a verdadeira segurança. Ele não nos dá uma sensação, mas verdadeiramente Ele nos dá a segurança. Abra lá em Deuteronômio, já lemos acho que um texto de Deuteronômio, vamos ler mais 2. Deuteronômio. Você sabe que Deuteronômio faz parte aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, do famoso Pentateuco, escrito por Moisés. E é uma repetição, é Deuteronômio 33, versículo 29. Na verdade, é o último versículo do capítulo 33. Você sabe que Deuteronômio é uma repetição praticamente do livro de Levítico.
porque o livro de Levítico, Deus usa para trazer as leis para Israel, para um povo que iria entrar na terra prometida. Mas esse povo foi reprovado. E Deus fala, vocês vão voltar e não vão entrar. Essa geração vai morrer no deserto. Até que surge uma outra geração, e essa geração então entrará. Deuteronômio é a repetição do livro de Levítico para essa nova geração que vai entrar na terra prometida, vai realmente herdar a terra prometida. Deuteronômio 33, 29, olha só o que o Senhor fala para Israel. Como é feliz, como você é feliz, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Salvo. O que é salvo? Seguro, protegido, guardado. Quem é salvo? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Olha só o que Deus fala, usa Moisés para falar a respeito do povo de Israel. E se você ler o capítulo 33, ele vai falar sobre as tribos, as bênçãos de Moisés, que Moisés está profetizando sobre as tribos. E aqui ele não fala apenas de uma tribo, mas ele fala de todo o povo de Israel. Aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Ele falou assim, Israel, quem é como você, povo salvo pelo Senhor? É uma pergunta retórica. O Senhor sabe, Moisés sabia a resposta. O Senhor sabe, não há ninguém. Não há ninguém salvo como... Não há ninguém que está tão seguro quanto você, Israel. Não há povo tão feliz como você. Vocês são felizes, Israel. Porque vocês têm o Senhor. E esse Senhor é aquele que te dá a segurança. Os seus inimigos é que encolherão. Quando eles olharem para vocês, eles que encolherão. Eles que se sentirão inseguros, e não você, Israel. E há um outro texto que eu quero compartilhar com você, que agora volta um pouquinho, em Deuteronômio 20. Esse texto está, inclusive, hoje no nosso Twitter. Olha só, sabia que a Igreja Batista Ágape, Igreja Batista Ágape de São João da Boa Vista, agora também tem Twitter? Puxa vida, nós estamos modernaços, não é? Você pode até retweetar. Sabe o que é isso, capitão? Twitter não é da sua época, né? Você é MSN, né, que é, né, um pouco mais para trás, né? Twitter, você pode retweetar as mensagens lá. Esse texto está lá hoje. Deuteronômio 20, versículo 1, diz assim: quando vocês forem à guerra, olha só o que ele está falando. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, os tirou do Egito, que os tirou do Egito, estará com vocês. Acontece que quando nós ficamos buscando os estímulos que nos dão uma sensação de segurança, nem sempre nós estamos verdadeiramente seguros. É uma sensação. Andar com Deus realmente nos faz seguro, mas nem sempre nós temos a sensação de segurança. Deuteronômio capítulo 20, o que o Senhor está falando? Vocês vão entrar na batalha? Não fiquem impressionados com o tamanho dos exércitos, as forças, os cavalos, os carros. São maiores do que vocês. Vocês terão, talvez, cuidado para como você vai olhar e como seus olhos estarão, porque isso pode te causar o quê? Uma sensação de insegurança, um desconforto de insegurança. Mas vocês podem ter certeza que o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, não importa a sensação, mas sim que nós somos verdadeiramente seguros. Verdadeiramente
estamos verdadeiramente seguros. Mas isso às vezes pode ser bom na teoria. Na teoria é bom, mas na prática às vezes a teoria muda. Meu pai tinha uma frase: na prática a teoria é outra. Meu pai falava muito isso. Nós sabemos, mas às vezes nas nossas lutas, nos nossos desafios, nós sabemos quem é Deus. Nós frequentamos culto, vários na semana. Mas às vezes quando nós enfrentamos um inimigo, um desafio, uma circunstância adversa, a sensação ruim da insegurança vem. E o que nós devemos fazer? Tem que ter algo prático. E eu creio que esse versículo, ele mostra algo que é prático. Esse versículo de Deuteronômio 20, versículo 1. Primeiro que você deve ter a certeza de quem é Deus. Conhecê-lo. Eu vou voltar para o exemplo da minha amiga. Se eu e você estivermos num voo que é turbulento, certamente nós ficaremos desconfortáveis, ficaremos olhando para as comissárias. Se elas ficarem apavoradas, é hora de eu me apavorar também, não é? Mas ela não ficava, na turbulência ela não ficava. Por quê? Porque ela tem certeza de que turbulência nenhuma derruba avião. Nenhuma turbulência é capaz. Os estudos aeronáuticos falam que turbulência não derruba avião. Que derruba avião pode ser uma falha estrutural, pode ser uma falha mecânica, mas turbulência não é capaz de derrubar uma aeronave grande, comercial. Como é que ela soube disso? Ela conhece a aeronave. Ela estudou para isso. Ela se preparou para isso. Então, muitas vezes nós não nos sentimos seguros, é porque nós não conhecemos exatamente os atributos, nós não investimos em conhecimento, em querer conhecer mais Deus. Nós sabemos de Deus algumas coisas, mas na verdade Deus é um personagem um pouco distante para nós. Você precisa saber quem é o seu Deus, o poder, a força, não duvidar disso. Já pensou? A Tati lá, falaram lá no curso que não cai, mas será que não cai mesmo? Entendeu? Dúvida sobre aquilo que você já ouviu, sobre aquilo que você já foi ministrado. Quem é o seu Deus? Meu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder que Ele tinha ontem, Ele tem hoje e tem eternamente. A Bíblia diz que as mãos dele não estão mirradas. Os olhos deles Ele está em todos os lugares, estão atentos. Ele olha para nós e cuida de nós como nós somos as meninas dos seus olhos. Ele me conhece e te conhece desde o ventre da nossa mãe, quando nós éramos um ser informe. A Bíblia diz que Ele mesmo fala: eu bem sei os planos que tenho para vós. Não é planos de paz, não de mal, eu quero te dar um futuro. E Ele fala isso para Israel quando Israel estava cativo. Esse Deus que nós servimos não muda, é o mesmo. É o Deus que abriu o Mar Vermelho, continua com o mesmo poder hoje. É o Deus que abriu os céus e fez maná descer sobre aquele povo todos os dias, durante 40 anos. É o mesmo Deus que tem esse poder hoje. Mas nós devemos conhecê-lo e não duvidar dos seus atributos. Amém? E uma outra coisa, a última coisa, para a gente encerrar o culto. Nesse versículo, e se o Ministério de Louvor já quiser chegando à frente, nesse versículo, no final, eu vou ler novamente o versículo todo. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês.
O Senhor que os tirou do Egito. O que Deus está usando a vida de Moisés aqui para ministrar sobre aquele povo? Traga à memória o que o Senhor já fez por você. Na experiência que você está tendo hoje, que pode ser uma experiência como essa aí, que Deus estava preparando Israel. Israel, vocês vão conquistar. Essa geração é que vai entrar na terra prometida. Aquela geração falhou, ficou para o meio do caminho. Mas agora, essa geração é que vai entrar. Mas nesse período de conquista, vocês vão enfrentar lutas, adversários, exércitos maiores, mais poderosos. Mas eu quero que vocês saibam que eu estarei com vocês. Mas esse que estará com você é aquele que já operou grandes prodígios e grandes sinais quando tirou vocês lá do Egito. Quantos milagres Deus já fez nas nossas vidas. Quantas coisas que Ele já fez nas nossas vidas. Quanta coisa que, se não fosse Ele ter agido, querido, talvez nem mais aqui eu e você estivéssemos. Mas lá no passado Ele nos sustentou com a sua mão forte. E Ele fez coisas tremendas, inimagináveis, por mim e por você. Israel, Ele que tirou do Egito vocês, tem o mesmo poder e está com vocês agora. Não importa o desafio que você vai enfrentar e o quanto você se sinta inseguro, tenha certeza que quem te dá a segurança é o Senhor, o seu Deus. Traga à memória aquilo que Ele já fez por você. Quantas coisas, quantos livramentos, quantos milagres Deus fez na sua vida. Talvez essa semana Ele tenha feito coisas tremendas. Talvez um pouco mais de tempo atrás. Talvez até mesmo quando você não conhecia Ele. Eu acho que não é difícil de eu achar pessoas aqui que levantem as mãos e falem assim: mesmo quando eu não tinha nada a ver com Deus, não queria nada com Ele, hoje eu vejo que aquilo foi um milagre. Aquilo foi uma provisão. Aquilo foi um livramento. E hoje, como igreja que nós somos, como filhos de Deus através de Jesus Cristo, hoje nós somos o Israel do Senhor. E nós podemos não só ter a sensação, mas a certeza de estarmos seguros nas mãos, nos braços dEle. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do desafio, não importa que eu tenha pouco ou muito menos recurso do que o meu oponente, o que importa é quem está comigo e aquele que me convocou para a batalha. No Twitter da nossa igreja está escrito a seguinte frase: você acredita que eu não transcrevi a frase? Você se importaria de eu olhar o Twitter da igreja nesse momento? Mas o que o Twitter da igreja está dizendo, e está lá para eu e você sermos ministrados, diz assim, deixa eu ver se foi esse ou esse é o de ontem, acho que esse é o de hoje. Diz assim: não importa o tamanho do desafio, importa é o tamanho e a força daquele que te enviou. Não importa o tamanho do desafio, importa é o tamanho e a força daquele que te enviou. Quem te enviou? O Senhor. Quem está contigo? O Senhor. Então,
você não tem apenas uma sensação, mas você pode ter a certeza que você é seguro com Ele. Amém? Vamos levantar então e vamos orar e agradecer a Deus. E agradecer a Deus. Feche seus olhinhos aí. E talvez você entrou aqui com uma situação desconfortável. Talvez você que está na sua casa aí nos assistindo, se encontre nessa situação de insegurança. E não há mais não há estímulo suficiente que te deixe seguro. Então abandone tudo isso e segure nos braços do Senhor. Se jogue nos braços dEle, segure nas mãos dEle. Que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida hoje. E que essa palavra de Deuteronômio 20, versículo 1, entre no seu coração. Pai, bendito seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Porque enquanto muitos buscam coisas, estímulos para se sentirem seguros, nós temos a quem recorrer. É ao Senhor. É para o alto que nós olhamos, é para lá de lá que vem o nosso socorro. E obrigado, Pai, porque nós não somos levados por circunstâncias, nós somos guardados pelo Senhor. Nos perdoe, Pai, se algumas vezes ou muitas vezes nós estávamos mais confiantes naquilo que nos dava uma sensação, e não ao Senhor que verdadeiramente nos faz seguro. Nós pedimos perdão e hoje nós declaramos que nosso coração, a nossa alma está guardada no Senhor. Nossos olhos estão fixos no Senhor. E mesmo que o Senhor nos permita passar por desafios, por lutas, por batalhas, com inimigos aos nossos olhos maiores, mais poderosos, mesmo que a gente olhe para os nossos recursos e vejam que são escassos perto do suprimento do exército inimigo, mesmo que a gente olhe para as nossas habilidades e sejam nada perto dos inimigos que nós enfrentaremos, mesmo assim, nós sabemos que estamos seguros, porque nós conhecemos o Senhor, e não é apenas de ouvir falar, nós temos experiências contigo. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos permitiu passar por algumas experiências, e o Senhor estava nos sustentando, o Senhor estava nos provendo, o Senhor estava nos dando todo o livramento, assim como foi com o povo do Egito. O Senhor os livrou, assim o Senhor também nos livrou. E aquilo que estava à frente deles. Os desafios podem estar na nossa frente também, mas nós sabemos que a palavra de proteção do Senhor é verdadeira sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, hoje nós queremos aquietar nossa alma, pedir que Teu Espírito Santo coloque a mão sobre a nossa alma e aquiete-a. E que nós possamos sair daqui certos de que o Senhor é conosco. Por isso, nossa alma se aquieta e Teu Espírito Santo cria forma em nós. Cria forma em nós. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. E Pai, que Teu Espírito Santo confirme essa palavra em cada um desses corações. Que Teu Espírito Santo confirme essa palavra no coração daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e aqueles que ainda nos assistirão. E que a gente possa relatar para aqueles que ainda vivem num ambiente de
sensação de insegurança dos prodígios, dos milagres do Senhor sobre as nossas vidas. E que tudo que o Senhor faça em nós seja para glorificar o Teu nome. E que nenhuma bênção e nenhuma vitória que o Senhor nos der sirva aí de laço para que a gente caia, para que a gente se desvie, para que a gente fique mais voltado para as bênçãos do que para o Senhor, porque o Senhor é a fonte inesgotável de bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente boa? Vamos louvar esse Deus tão lindo. Em nome de Jesus.